Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Sou o professor Márcio Gomes e sejam muito bem-vindos ao Top Atualidades. Na aula de hoje, nós vamos bater um papo sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de março de 2024. Como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução de cessar-fogo imediato em Gaza. Brasil tem melhora no IDH, mas retrocede em ranking da ONU. Eleito pela quinta vez, Putin superará tempo de Stalin no poder. E Lula recebe Emmanuel Macron no Palácio do Planalto. O nosso primeiro tópico da aula de hoje envolve economia. Olha só a manchete. Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Para discutir esse tópico, nós precisamos entrar na questão do PIB. Márcio, o que é PIB mesmo? Produto Interno Bruto. O PIB representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos num território durante um determinado período. Ou seja, tudo aquilo que foi produzido em algum lugar, pode ser um país, um município, um estado. Se falamos do Brasil, é tudo aquilo que foi produzido no território brasileiro, durante um determinado período. Pode ser um mês, um trimestre, um ano. No caso, vamos avaliar o desempenho do Brasil no ano de 2023. Beleza? Por que entro na questão do PIB? Porque esse ranking de maiores economias do mundo, divulgado pela Austin Rating, leva em consideração o crescimento aí, o valor nominal do PIB. E qual foi o desempenho brasileiro no ano de 2023? O PIB cresceu 2,9%. Então anota aí um aspecto importante. Nós tivemos no ano de 2023 um crescimento no PIB quando comparado com o ano anterior. Em termos nominais, em valores correntes, o PIB brasileiro atingiu 10,9 trilhões de reais. Um aspecto importante. Quem mensura o PIB, divulga o PIB oficial do Brasil, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Beleza? Então já entendemos o que é o PIB e quem calcula o PIB. Vamos analisar agora alguns detalhes do PIB brasileiro. Vale a pena olhar sobre os setores econômicos, o desempenho. Bom, se eu pego o setor com maior alta do PIB no ano de 2023, nós temos a agropecuária, 15,1% de crescimento em relação ao ano anterior. Na segunda colocação, veio o setor de serviços, com crescimento de 2,4%. E com um crescimento mais tímido, a indústria apenas 1,6%. E aí vem uma outra observação. Os 3 setores econômicos do Brasil apresentaram crescimento. No entanto, o crescimento da agropecuária é muito mais representativo do que o dos outros setores. Suave? E por que isso, Márcio? Bom, em 2023, no primeiro semestre, nós tivemos aí uma safra recorde de grãos, especificamente milho e soja. Tanto que se eu pego o valor aí, a alta da agropecuária desde 1996, desde o início da série histórica, nós nunca tivemos uma alta tão expressiva. Então, uma alta de 15,1% no ano de 2023. É importante lembrar também que o Brasil teve 2 semestres com comportamentos diferentes no PIB. O primeiro,
semestre com um crescimento aí muito expressivo e no segundo semestre uma certa desaceleração. De boa? Tranquilos até aqui? Tá, Márcio, mas a manchete é Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Ok. Com base no PIB brasileiro, a Austin Rate fez aí essa lista de maiores economias do mundo. E aí nós temos o Brasil na 9ª posição. Então, Brasil na 9ª posição. Ah, mas ele não era antes o 9º colocado? Não. O Brasil estava na 11ª colocação, né? Desculpa. Aí o Brasil ultrapassou quem? Ultrapassou Canadá e ultrapassou Rússia. Então, o Brasil volta ao top 10 de economias mundiais. Quais os países que lideram esse ranking no PIB? Não mudou muito. Estados Unidos e China. Estados Unidos na primeira colocação, China em segundo lugar. Ambos desses países muito à frente dos demais. Depois nós temos Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido, França, Itália, Brasil e Canadá. Reino Unido e Japão não tiveram aí desempenhos extraordinários do PIB não, tá? Enfrentaram aí até uma certa recessão. Chamo a atenção também que em termos percentuais, o Brasil cresceu mais do que os Estados Unidos no ano de 2023. Beleza? Então esse é o cenário geral do PIB brasileiro, um desempenho de 2,9%, que colocou o país no top 10 do mundo. Vamos direto ao ponto? Resultado do PIB brasileiro em 2023. Uma alta de 2,9%. Alta semelhante à do ano anterior, tá? No ano de 2022, o crescimento do Brasil também foi nessa faixa. O setor que mais cresceu, a banca pode explorar isso. O setor agropecuário. Então, o que mais cresceu? O que teve a maior alta. A alta começa com a letra A, agropecuária também. O setor que apresentou menor crescimento, cuidado, não foi um resultado negativo, mas foi o menor crescimento, setor industrial. E a posição do Brasil nesse ranking mundial, agora 9ª posição. Então o Brasil ganhou 2 posições, ultrapassou Canadá e Rússia, beleza? Bom, agora vamos sair um pouco do cenário econômico brasileiro e vamos discutir algumas coisas relacionadas ao cenário internacional. Vamos falar do Conselho de Segurança da ONU. Antes de entrar na manchete em si, eu acho que cabe uma contextualização. Nós temos a ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU possui diversas instituições, órgãos, né, no seu conjunto. Um desses órgãos é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança talvez seja o órgão mais importante da ONU. Qual é a função, qual a finalidade, o objetivo do Conselho de Segurança da ONU? Manter a paz e segurança internacional. O Conselho de Segurança da ONU toma decisões através de resoluções. Essas resoluções devem, em tese, ser cumpridas pelos países. O Conselho de Segurança da ONU, ele pode estabelecer sanções contra alguns países, né? E também pode determinar o envio de tropas para uma determinada área. Então, o Conselho de Segurança da ONU é muito poderoso. Qual é a composição do Conselho de Segurança da ONU? Ele é formado por 15 países. Desses 15 países, 5 são membros permanentes. O que é um membro permanente? Aquele que não sai, aquele que está sempre ali. Quem são esses 5 membros permanentes? China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França. Então, 5 membros permanentes. Os outros 10 membros são membros rotativos, membros temporários. Desempenham durante um determinado período a função no conselho e depois deixam as cadeiras para outro país assumir. Suave? Antes de dar sequência, os países
membros permanentes possuem uma espécie de superpoder. Que superpoder é esse? Eles têm o poder de veto. Imagine só uma questão em debate, colocada em votação. 14 países votam a favor daquela questão. Mas de repente um país só, se ele for membro permanente, ele tem o poder de veto. Mesmo sendo desejo da maioria, aquele país vai lá e veta tal resolução. Então, esse é um poder exclusivo dos membros permanentes. Certo, Márcio, já entendemos o que é o Conselho de Segurança da ONU. Agora vamos para a manchete. Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução de cessar-fogo imediato em Gaza. Quando eu falo em Gaza, é a faixa de Gaza, lá no Oriente Médio, onde está em curso um conflito entre o Estado de Israel e o grupo extremista Hamas. Então, ONU determina cessar-fogo imediato. Essa resolução, ela foi elaborada por aquele grupo de países que tem assento rotativo. Os membros temporários, então, costuraram uma proposta de resolução. Esses membros foram liderados por Moçambique, que é um membro temporário, ok? Tá. E o que chama atenção é a primeira resolução de cessar-fogo imediato aprovado para o território palestino desde o mês de outubro, quando o conflito começou. Então nós temos a primeira resolução de cessar-fogo, interrompe o conflito e quando a gente tem uma interrupção do conflito, abre-se um espaço para o diálogo, de repente, para resolver através de diplomacia. O que estabelece essa resolução aprovada? Primeiro, um cessar-fogo durante o mês do Ramadã. Márcio, o que é Ramadã? Ramadã é um período sagrado da religião islâmica. É um período onde muçulmanos jejuam do nascer do sol até o pôr do sol. É um momento dedicado à oração, reflexão, caridade. Então o cessar-fogo estabelece, olha, durante o Ramadã, sem conflito. Outro ponto, libertação imediata e incondicional dos reféns. Muitos israelenses estão nas mãos do Hamas, na forma de reféns. Então, o conselho diz, ó, libertação imediata. E um outro aspecto é a necessidade aí urgente de expandir o fluxo de ajuda humanitária para Gaza. Gaza vive uma grande crise humanitária. Faltam medicamentos, alimentos, pessoas sofrem com desnutrição, há uma carência de bens básicos. Então, essa resolução aprovada, isso vai cair em prova, hein, galera? Vamos direto ao ponto? Qual é a responsabilidade? É uma questão conceitual. Qual a responsabilidade, qual a função do Conselho de Segurança da ONU? Bom, manter a paz e segurança internacional. Quem são os membros permanentes? Ó, questão clássica de atualidades. Quem são os membros permanentes do Conselho de Segurança? China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Qual foi a aprovação inédita em relação à guerra na faixa de Gaza? Aprovação inédita pensando no mês de março de 2024. Um cessar-fogo imediato, o primeiro aprovado pelo Conselho de Segurança. E talvez a banca entre numa questão de conhecimentos gerais. E aí traz no seu enunciado, olha, foi aprovado um cessar-fogo durante o Ramadã. Candidato, o que é o Ramadã? Ramadã é um período aí, um mês sagrado do Islã. É um período no qual os muçulmanos jejuam durante o dia, do nascer do sol ao pôr do sol. De boa? Suave? Bora pro próximo ponto. Tema muito grande agora. Tema que anualmente cai em questões de atualidades. Brasil tem melhora no IDH, mas retrocede em ranking da ONU. Primeiro, o que é IDH? IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano.
Durante muito tempo, o IDH foi chamado de Índice de Qualidade de Vida. Eu prefiro o termo desenvolvimento humano, ok? O IDH varia de 0 a 1. Um país, ninguém tem nota 0 e ninguém tem nota 1, tá? Mas são os extremos. 0 seria nenhum desenvolvimento humano. 0 desenvolvimento humano. E 1 seria o máximo desenvolvimento humano. De boa? De 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desenvolvimento humano. Quanto mais próximo de 0, pior o desenvolvimento humano. No âmbito da ONU, quem divulga o IDH é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Já vi banca cobrar isso. Qual entidade da ONU divulga o IDH? O PNUD. Pense comigo, se é um índice de desenvolvimento, tem que ser uma entidade que tem desenvolvimento no nome, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nesse ranking, eu chamo a atenção para a posição do Brasil. O Brasil ocupa a posição 89. No ano... Ah, legal, uma coisa que eu não disse. Esse resultado é relativo ao ano de 2022, tá? Então, ano de 2022, divulgado agora em março de 2024. O Brasil ocupa a posição de número 89 em um ranking com 193 países. Pô, Márcio, não é boa a posição do Brasil não, né? Não me agrada, acho que não agrada a você, posição de número 89. E a nota, o IDH brasileiro é de 0,760. Chamo a atenção, 0,760 é considerado um IDH alto, um alto desenvolvimento humano. Então anota isso aí. Apesar da posição do Brasil ser muito ruim, o desenvolvimento humano no país é considerado alto. Aí a observação sobre a manchete. Brasil tem melhora no IDH. Por que melhora? Porque a nossa nota, olha o número, agora é 0,760. A nossa nota era 0,754. Então, concordam que houve uma melhoria na nota? Melhoria na nota, então melhora o IDH brasileiro. No entanto, o Brasil ocupava no ano anterior a posição de número 87. Agora ocupa a posição de número 89. Então ele retrocedeu no ranking. Teve melhora no IDH, na nota, mas caiu no ranking. Por quê, Márcio? Porque outros países tiveram um desempenho superior, melhor e ultrapassaram o Brasil. Outro aspecto interessante. Historicamente, o Brasil tem uma evolução de IDH. Você pega aí as últimas 3 décadas, crescimento do índice de desenvolvimento humano no Brasil. Legal, Márcio? Sim. Chamo a atenção para os anos de 2020 e 2021, onde tivemos queda no IDH. Então, historicamente é alta, mas registramos 2 quedas consecutivas e agora em 2022 uma melhora. De boa? Agora, olha globalmente. Trouxe aqui os 3 primeiros do ranking, os 3 últimos e o Brasil aí para efeito de comparação. O país com maior desenvolvimento humano, segundo o PNUD, é a Suíça, nota de 0,967. Pertinho de 1 ali, né? Alto desenvolvimento humano. Muito alto desenvolvimento humano. Seguido por Noruega e Finlândia. Então, Suíça e 2 países nórdicos lideram esse ranking. As piores posições, as últimas colocações, estão com países da África. Somália, Sudão do Sul e República Centro-Africana. Então, e o Brasil aqui na posição de número 89. E para fechar essa nossa discussão, quais são os pilares, quais são as variáveis, os indicadores que compõem o IDH? O IDH é um índice sintético. Quando eu digo índice sintético, ele é formado pela junção de outros indicadores. E são eles: educação, saúde e renda. Na educação é avaliada a perspectiva de anos médios de estudo de um cidadão brasileiro e expectativa média de anos de estudo que um
uma criança terá no Brasil. Então, aí temos o indicador educação. O indicador saúde corresponde à expectativa de vida. E o indicador renda está relacionado à renda nacional bruta per capita, ok? Então, educação, saúde e renda são as variáveis, os indicadores que compõem o IDH. Bora direto ao ponto? Então, qual é a instituição responsável aí por divulgar o IDH? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. IDH é desenvolvimento, então é o PNUD. Quais indicadores compõem o IDH? Saúde, educação e renda. Posição do Brasil. Posição de número 89 no mundo. Lembrando, o Brasil melhorou sua posição, mas caiu no ranking. Se eu olhar só para a América do Sul, ainda assim a posição do Brasil não é animadora. O Brasil tem a 6ª colocação na América do Sul. Está atrás do Chile, da Argentina, que vive aí uma grande crise, do Equador, do Peru, do Uruguai. Então o Brasil possui o 6º IDH da América do Sul. Então, lembrando, melhorou seu IDH, mas caiu no ranking. De boa? Tranquilos? Agora vamos falar um pouquinho de política internacional, ó. Para tudo, deixa o celular de lado, foca aqui, porque o Putin estará em alguma questão de atualidades no ano de 2024. É fato certo esse. Eleito pela 5ª vez, Putin superará tempo de Stalin no poder. Primeiro, quem que é o Putin? Vladimir Putin é o presidente da Rússia. O Putin está no poder desde o ano de 1999. Nesse período, ele oscilou cargos de primeiro-ministro e presidente. E agora, em 2024, tivemos eleições na Rússia. Quem saiu vitorioso? Vladimir Putin. Uma vitória aí esmagadora, 87,97% dos votos. Chama atenção que foi uma eleição sem concorrentes reais, não tinha ninguém mesmo, de fato, com chance de vencer o Putin. Não podemos esquecer que o Putin tem uma trajetória, um histórico de perseguir opositores. Que diga Alexei Navalny. Navalny foi preso e nesse ano de 2024 faleceu sob custódia do governo russo. Então, concorrentes reais tendem a ser perseguidos na Rússia. Um fato, não é uma opinião do Márcio. Bom, esse novo mandato do Putin vai até 2030 e ele ainda pode ficar mais um período no poder até 2036, devido a mudanças na Constituição que ele mesmo conduziu. Tá aí o que isso representa, Márcio? Se o Putin ficar mais, só completar até 2030, não precisa ser nem 2036, ele já será a pessoa que governou por mais tempo a Rússia. Até hoje, esse título aí, né, essa liderança, está com Joseph Stalin, que foi um grande líder autoritário da União Soviética, da qual a Rússia fazia parte. Ele governou a União Soviética por 26 anos. Putin já está há 24 anos no poder. Então, possivelmente, será a pessoa que governou a Rússia por mais tempo. Em que pese críticas internacionais, né, a guerra na Ucrânia, internamente ainda, Putin tem considerável poder, considerável apoio. Direto ao ponto? Nome do presidente eleito na Rússia. Ah, mas isso é muito fácil. Cuidado. Às vezes vem questão fácil e deixa o candidato com dúvidas aí extremas. Então, Vladimir Putin, nome do presidente eleito na Rússia. 5º mandato consecutivo. Se ele conseguir completar esse mandato, será o líder mais longevo da história da Rússia. Ah, anota, né? Foi uma eleição sem concorrentes reais. Às vezes a banca explora esse aspecto.
E o nosso último tópico do Mural de Notícias. Lula recebe Emmanuel Macron no Palácio do Planalto. Primeiro, quem que é Emmanuel Macron? Presidente da França. Emmanuel Macron esteve no Brasil. No Brasil, deu um giro aí legal, hein? Foi até o Pará, passou pelo Rio de Janeiro, por São Paulo e terminou a visita em Brasília. Beleza? Então, deu um giro pelo Brasil. Do Lula, o Emmanuel Macron recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. É a mais alta condecoração brasileira concedida a um estrangeiro. Então, Emmanuel Macron recebeu essa honraria do presidente Lula. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre a visita do Macron no nosso Direto ao Ponto. Então, primeira possível questão. Olha, qual presidente europeu visitou o Brasil em março de 2024? O Emmanuel Macron. Letra M de março. Letra M de Macron. Beleza? Destaques na visita de Macron. Primeiro, lá no Pará, ele anunciou, junto com o governo brasileiro, uma parceria bilionária no setor de bioeconomia na Amazônia. Então, um ponto alto aí da visita do Macron. O cacique Raoni, que é um grande defensor da questão ambiental, dos povos indígenas, foi condecorado pelo Emmanuel Macron com a Legião da Honra francesa, também a mais alta condecoração da França. Então, um outro aspecto para ficar de olho. No Rio de Janeiro, o Macron esteve com o Lula no lançamento de um submarino, do Toneleiro. Toneleiro faz parte de um programa de desenvolvimento entre Brasil e França para desenvolver submarinos. Um programa que data lá do ano de 2008. E por fim, em São Paulo, o Macron criticou o acordo entre União Europeia e Mercosul. Disse que o acordo é péssimo e, como ele está sendo negociado agora, dificilmente a França apoiará. Beleza, galera? De boa? Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro Fique de Olho. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, vamos para o nosso quadro Fique de Olho. Começo com eleições na Venezuela. A oposição denuncia bloqueio para inscrever nova candidata. É Venezuela? É América do Sul. Se é América do Sul, atenção redobrada, porque as bancas gostam de cobrar fatos sobre a América do Sul. Bom, a Venezuela é governada desde 2013 por Nicolás Maduro. Maduro é acusado de romper direitos democráticos no país, de perseguir a oposição e de inviabilizar eleições justas. Pois bem, no ano de 2023, em Barbados, Maduro se comprometeu, a Venezuela se comprometeu a promover eleições justas no ano de 2024, inclusive com acompanhamento internacional. Ficou conhecido aí como Acordo de Barbados. Pois bem, entra o ano de 2024 e algumas surpresas, ou não, acontecem, né? E contrariam aquilo que a Venezuela prometeu. Por exemplo, eu tenho Maria Corina Machado. Era a principal opositora do Nicolás Maduro. E ela foi impedida de concorrer. Uma decisão judicial estabelece que ela precisa ficar 15 anos longe, sem ocupar cargos públicos, ok? Então, Marina Corina Machado não pode concorrer. Tudo bem, então ela indica uma substituta, ela apoia alguém, Corina Yoris. E aí vem mais uma surpresa. A Corina Yoris, o seu partido, não conseguiu registrar a candidatura no Conselho Nacional Eleitoral. Então, diante dessa dificuldade, desse empecilho colocado, surgiram críticas internacionais. Olha, o Maduro parece que não vai cumprir o Acordo de Barbados. Tal ato rendeu até mesmo críticas
do Brasil, do presidente Lula, que não é tão enfático nas críticas ao Nicolás Maduro. Dessa vez, teceu críticas à Venezuela, dizendo que era algo inadmissível, não aceitável, esse bloqueio à candidatura de Corina Yoris. Então, vamos ficar de olho nesse fato. Um outro fato para ficar de olho é que a primeira Constituição do Brasil completou 200 anos. Essas datas simbólicas são exploradas pelas bancas. Então nós tivemos lá, no dia 25 de março de 1824, a entrada em vigor da Constituição do Império do Brasil, a primeira da nossa história. Foi uma Constituição imposta por Dom Pedro I. Primeira Constituição brasileira imposta por quem? Por Dom Pedro I. Algumas características dela são bem distintas, né, da atual Constituição brasileira. Por exemplo, o voto ele era censitário para quem tivesse uma determinada renda, era um voto indireto, então as pessoas escolhiam representantes e esses representantes, sim, efetuavam a votação, a escolha dos representantes. Uma outra característica, ela tinha 4 poderes, né? O poder executivo, basicamente exercido pelo imperador. O imperador nomeava os presidentes de províncias. O poder legislativo, bicameral, nós tínhamos o Senado e a Câmara, sendo que o Senado era constituído por indicações do imperador e a Câmara eleita por aqueles representantes através de um voto indireto, censitário. Nós tínhamos o poder judiciário, também era uma indicação, os juízes indicados pelo imperador, e o poder moderador, exercido pelo imperador, que poderia interferir nos demais poderes. Então, uma Constituição muito diferente da nossa Constituição atual, mas a primeira Constituição brasileira. Então, 200 anos. Fiquem de olho. Vai cair em prova. Para tudo agora. Pega a canetinha vermelha. Esse fato cairá em alguma questão. França é o primeiro país do mundo a incluir o aborto na Constituição. Quando a gente fala em aborto, é uma interrupção voluntária da gravidez. Na França, desde 1975, existe uma lei que permite a interrupção voluntária da gravidez. Tá, Márcio, então qual a mudança agora? Opa, uma grande mudança. O aborto foi inserido na Constituição. Olha o artigo 34 da Constituição Francesa, o que estabelecerá: liberdade garantida da mulher de recorrer ao direito de interrupção voluntária da gravidez. É algo inédito no mundo. Primeiro país do mundo a incluir o aborto na Constituição. Vai cair em prova, hein, galera? Então, até 14 semanas existe aí a previsão de interrupção voluntária da gravidez na França. Agora vem pra cá também. Eu só tem tema gigante nessa aula do mês de março. De verdade. Março selecionou ali, ó, mas arrisca temas com muito potencial de prova. Esse tema pode cair em questão objetiva, pode cair em questão dissertativa, pode aparecer numa redação. O avesso da pele, livro que debate racismo, é censurado nas escolas. O avesso da pele é uma obra escrita por Jefferson Tenório. Essa obra venceu o Prêmio Jabuti, o maior prêmio da literatura brasileira, no ano de 2021. Ela traz diversos temas interessantes. A história central trata de um jovem que teve o pai assassinado durante uma abordagem policial. O racismo é fortemente discutido nessa obra. Tá, Márcio, já entendi a obra. Legal saber o nome do autor? Sim, anota aí. Jefferson Tenório. Nome da obra? Avesso da Pele. Tá, o que aconteceu? A obra foi alvo aí de críticas em algumas escolas, em alguns estados. Parte da opinião pública considera que essas críticas é uma espécie de censura. Começo com um caso no Rio Grande do Sul. Uma diretora de escola disse o seguinte: olha, essa obra tem uma linguagem, expressões impróprias para menores de 18 anos. Surge essa discussão. Lembrando, tá? É uma obra que faz parte do Programa Nacional do Livro Didático.
ou seja, uma obra que foi aprovada para estar nas escolas. Mas essa crítica de uma diretora no estado do Rio Grande do Sul. Depois nós tivemos nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná a retirada, secretarias de educação retirando a obra das escolas. E aí sim o debate sobre censura ficou mais intenso. Um aspecto interessante. Conforme as críticas surgiram, as notícias foram divulgadas, a obra disparou suas vendas nas plataformas digitais, tá? Então, um aspecto interessante. Olho, fique de olho, deve pintar em prova. E aí o nosso último tópico do Fique de Olho envolve o continente americano, aquele continente que a gente sempre deve redobrar a atenção em atualidades. Premier do Haiti renuncia em meio a colapso da lei no país. Bom, o Haiti hoje é o país mais pobre do continente americano. O Haiti vive uma crise social, uma crise econômica, uma crise política. E eis que o primeiro-ministro, o Ariel Henry, renunciou. Por quê? O que está rolando? Praticamente no Haiti são as gangues, facções criminosas que têm controlado, ditado os rumos do país. Olha que exemplo. Gangues invadiram um presídio e libertaram 4.000 prisioneiros. Olha que ponto chegou o Haiti. Violência nas ruas, bloqueios, aeroporto fechado. Então, um colapso da lei no Haiti. Lembrando que essa instabilidade vem já aí de praticamente 2 décadas. O país sofreu com regimes ditatoriais, depois desastres naturais, terremoto, furacão, conviveu com missões de paz da ONU, e agora a grande questão é essa violência crescente, controle de gangues. No ano de 2023, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma missão de paz que seria aí conduzida pelo Quênia. Até o momento, essa missão não se materializou. E o Haiti se encontra mergulhado nessa crise. Como eu disse, país mais pobre do continente americano. Beleza, galera? Eu volto daqui a pouco para a gente dar uma olhadinha no que já caiu em concursos. Até mais. Pessoal, vamos dar uma olhadinha no que já caiu em concurso? Mas com uma questão objetiva. Sempre gosto de dar essa dica. Olha, leia o enunciado com calma em atualidades, mas com muita calma. Muitas vezes, no próprio enunciado, nós encontramos a resposta, elementos que vão indicar qual caminho, qual alternativa assinalar. Então, bora lá. O número de brasileiros se mudando para Portugal vem crescendo a cada ano. E muitos relatam que estão sofrendo preconceito ao tentarem achar um lugar para morar. Então, primeira parte, olha, brasileiros em Portugal vem crescendo. E muitos afirmam sofrer preconceito. Segundo dados do governo português, até setembro deste ano, 392.757 brasileiros manifestaram interesse em morar no país, mais do que o dobro registrado em 2019. Então esse é o cenário posto. Vários brasileiros se mudaram, estão mudando para Portugal. Em meio a esse crescimento de população brasileira em Portugal, surgem aí relatos de preconceito. Essa é uma questão característica de países que sofrem processo de imigração intenso. Não é só com brasileiros, não é só em Portugal. São em vários pontos do mundo. De boa? Tá. Agora vamos para o comando da questão. Essa comunidade de brasileiros e brasileiras tem sido vítima, nos últimos anos, de manifestações de aversão, hostilidade ou ódio contra pessoas que são estrangeiras ou vistas como forasteiras. Esse conceito é definido como, olha que interessante, é uma questão de atualidades, relata um contexto atual,
muito presente, discutimos isso, inclusive, no curso regular do NEAF. Muito legal quando a gente discute um tema e aí ele já aparece no mês seguinte em provas. Então, qual é o conceito? Esse conceito que representa hostilidade ou ódio contra estrangeiros. Alternativa A, xenofobia. B, estrangeirismo. Olha algumas pessoas derrapando no B. Tem nada a ver, hein, a B. C, antropofobia. Também não é. Misoginia. Aí envolve um ódio, uma aversão às mulheres, um preconceito às mulheres, misoginia. Não é. Preconceito racial seria um preconceito específico, uma ideia de superioridade racial? Não é. Então, qual alternativa descreve corretamente essa aversão sofrida pelos brasileiros? E aí? Tá aqui, ó, é a xenofobia. Então, denúncias cresceram muito. Brasileiros relatam preconceito nos espaços de trabalho, nos espaços de estudo, tá? E aí vem nosso conceito, então, o que é xenofobia? É medo, aversão, hostilidade em relação a pessoas estrangeiras e de culturas diferentes, tá? Um tema aí que surgiu numa questão objetiva, mas também pode pintar numa questão dissertativa, pode pintar aí em um tema de redação. Você, de repente, vai prestar o concurso nacional unificado, é um tema para ficar de olho, hein? Alternativa A. E aí, para fechar nossa aula, o momento redação, temaço também, que discutimos nos cursos regulares do NEAF. Escreva um texto dissertativo argumentativo empregando a norma padrão da língua portuguesa. Sobre o tema, as vantagens trazidas pelos alimentos ultraprocessados compensam os riscos que esses alimentos podem oferecer? E aí, as vantagens dos ultraprocessados compensam os riscos? E aí, muitos caminhos aí para serem seguidos aqui. Há uma grande discussão sobre os produtos industrializados, ultraprocessados. Então vamos pensar nessas vantagens. O que poderia ser atribuído aí como vantagem para a gente fazer o efeito comparação? Primeiro, conveniência e acessibilidade. Se eu comparar um produto in natura, um produto natural, pouco processado, não industrializado, com um produto processado, nós vamos ver a conveniência que o ultraprocessado traz. Ele está ali pronto para o consumo, numa embalagem, eu não preciso descascar, eu não preciso limpar, não preciso temperar. Ele vem ali pronto, numa embalagem pequena, eu só vou ter que esquentar, abrir a embalagem, então ele está ali muito conveniente. Mas a gente pode pensar isso como uma vantagem, se é que é uma vantagem, né? É justamente o tema da redação. Economia de tempo e dinheiro. Então, se você não vai se dedicar a trabalhar aquele alimento, a descascar, a fazer o processo de cozimento, você vai ter uma economia de tempo e muitas vezes esses alimentos custam mais barato, então economia de dinheiro também. E por fim, a vantagem pode ser, é difícil falar essa palavra para mim, palatabilidade. São produtos com muito açúcar, muita gordura, tem muito sódio. São produtos, eu vou utilizar esse termo, tá? Mas gostosos. A nossa boca, quando entra em contato com esses produtos, tem uma sensação de prazer que o açúcar, que a gordura dá naquele momento de contato. Então, eles têm essa palatabilidade. Eles geram um vício nas pessoas. Se acostuma com aquele sabor. Tá? Então, essas seriam as vantagens. Agora, vamos olhar o outro lado. Quais são os riscos? Porque você tem que fazer essa comparação. Compensam ou não? Tem um baixo valor nutricional. Produtos ultraprocessados aí possuem um desbalanceamento. Tem muita gordura, tem muito açúcar, tem muito aditivo e tem poucos, né? Minerais, vitaminas, fibras. Então, um baixo valor nutricional quando comparado com os alimentos in natura, com aqueles alimentos pouco processados.
Segundo aspecto, e os impactos na saúde? O consumo exacerbado de ultraprocessados contribui para o desenvolvimento de uma série de problemas de saúde. Diabetes, obesidade, hipertensão, alguns estudos fazem relação com o desenvolvimento de câncer. Então, um grande impacto na saúde. E por fim, tem a questão da sustentabilidade ambiental. Para a produção de ultraprocessados, nós temos uma demanda maior sobre recursos naturais. Além de uma demanda maior sobre matéria-prima, nós geramos muitos resíduos. Resíduos que depois precisam ser suportados pelo ambiente. Então, ambientalmente, também são mais impactantes. E aí eu faço a pergunta para você refletir, treinar sua redação aí. As vantagens trazidas pelos ultraprocessados compensam os riscos que eles podem oferecer? Pessoal, esse foi o nosso Top Atualidades do mês de março de 2024. Espero que vocês tenham gostado. O Top Atualidades só faz sentido com a presença de vocês. Gostaria de desejar ótimos estudos, muitas aprovações e espero vocês no próximo mês, onde discutiremos os principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.